Pouca gente para pensar nisso, mas a figura da Virgem Maria é, sem dúvida, uma das mais influentes e misteriosas de toda a história da humanidade. Mãe de Jesus Cristo, ela é central não apenas na fé cristã, mas também em diversas tradições religiosas ao redor do mundo. Porém, por mais que milhões de pessoas a venerem e a mencionem em orações todos os dias, poucos sabem como terminou a vida de Maria. Diferente de outros personagens bíblicos, sua morte não é relatada nos evangelhos. E esse silêncio, ao invés de encerrar a discussão, abriu espaço para um universo de crenças, teorias e interpretações. Neste vídeo, você vai conhecer a verdade por trás da pergunta: como morreu a Virgem Maria? E mais, qual o significado profundo da chamada dormição, da Assunção e do papel dela no Apocalipse? Este não é um vídeo com viés religioso ou ideológico. É uma viagem histórica, espiritual e cultural sobre uma das figuras mais poderosas da fé. Uma mulher que marcou a história, mas cujo fim ainda é um enigma envolto em luz e mistério. Nos Evangelhos do Novo Testamento, encontramos diversos episódios importantes sobre Maria, desde a anunciação feita pelo anjo Gabriel, passando pela visita a Isabel, o nascimento de Jesus em Belém, a fuga para o Egito, até o momento em que ela aparece aos pés da cruz, durante a crucificação. No entanto, depois da ressurreição e ascensão de Cristo, o nome de Maria desaparece das narrativas principais. A última menção aparece no livro de Atos dos Apóstolos, onde ela é citada como estando entre os discípulos, orando e esperando pela vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Mas, após isso, não há qualquer registro de sua morte, nem tampouco de seu sepultamento. Esse silêncio bíblico levantou sérias questões ao longo dos séculos. Onde Maria morreu? Ela faleceu como todos nós? Ou foi levada viva aos céus, de corpo e alma? Essa ausência de detalhes alimentou tradições e crenças profundas, tanto na Igreja Católica quanto nas igrejas ortodoxas e até mesmo em comunidades protestantes mais antigas. Ao longo dos séculos, surgiram duas tradições principais para explicar o fim da vida de Maria: a dormição, defendida principalmente pela Igreja Ortodoxa, e a Assunção, adotada como dogma pela Igreja Católica. A dormição, que significa sono, defende que Maria realmente morreu, mas de forma suave e serena, sem sofrimento, e que logo após foi levada aos céus por Cristo. Já a Assunção sustenta que ela foi levada aos céus em corpo e alma, sem ter experimentado a morte como os demais seres humanos. Essa doutrina foi oficializada pelo Papa Pio XII em 1950, após séculos de crença popular. Embora os dois nomes pareçam diferentes, na essência, ambas as tradições defendem a ideia de que o corpo de Maria não passou pela corrupção da morte, como acontece com os demais. Isso reforça a sua santidade única e o papel de destaque que ela ocupa na história da salvação. Essa crença é celebrada todo dia 15 de agosto, numa das festas mais importantes do calendário cristão. A pergunta "onde Maria morreu?" também gera debates acalorados entre estudiosos e fiéis. Há duas cidades principais que disputam esse lugar: Jerusalém e Éfeso. A tradição oriental acredita que Maria viveu seus últimos dias em Jerusalém, onde há até hoje uma tumba atribuída a ela, localizada no Vale do Cédron, perto do Jardim do Getsêmani. Já a tradição ocidental defende que Maria foi morar em Éfeso, na atual Turquia, com o apóstolo João, a quem Jesus confiou sua mãe antes de morrer. Lá existe até hoje a chamada Casa da Virgem Maria, visitada por milhares de fiéis todos os anos.
O curioso é que em nenhum desses lugares há restos mortais, ossos ou relíquias. E é justamente isso que fortalece a crença na Assunção. O corpo de Maria teria desaparecido da terra. Nenhuma escavação encontrou vestígios que comprovem sua sepultura definitiva, o que para muitos é evidência de que ela foi, sim, levada aos céus. Mesmo com o silêncio dos evangelhos canônicos, alguns textos apócrifos, ou seja, escritos antigos que não foram incluídos na Bíblia oficial, trazem relatos detalhados sobre o fim da vida de Maria. O mais conhecido deles é o Transitus Mariae, ou Trânsito de Maria, que descreve como os apóstolos teriam sido milagrosamente transportados de várias partes do mundo para testemunhar sua morte. Nestes textos, Cristo aparece com anjos e leva a alma de Maria aos céus, e 3 dias depois, também o seu corpo. É uma narrativa cheia de simbolismo, beleza e reverência, que influenciou profundamente a tradição cristã ao longo dos séculos. Esses relatos, embora não reconhecidos como doutrina oficial, ajudaram a moldar a devoção mariana e são lidos com respeito em muitas igrejas orientais e católicas. Eles servem como testemunho da importância de Maria, não apenas como mãe de Jesus, mas como figura central do mistério da redenção. Outro aspecto pouco comentado, mas de profunda importância teológica, é a linhagem de Maria. De acordo com os evangelhos de Mateus e Lucas, tanto Maria quanto José pertenciam à linhagem do rei Davi, o que era essencial para o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Mesmo que Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, sem intervenção humana direta, a conexão genealógica através de Maria e José estabelece um elo legítimo com as promessas feitas ao povo de Israel. A profecia de Isaías, por exemplo, afirma que brotará um rebento do tronco de Jessé, o pai de Davi. Já o profeta Jeremias disse que Deus levantaria um renovo justo da casa de Davi. Maria, ao aceitar ser a mãe do Salvador, torna-se não apenas a mulher escolhida, mas também o canal direto de realização dessas antigas profecias. Isso reforça ainda mais sua importância na história da salvação. Ela não foi apenas uma jovem escolhida ao acaso, mas sim parte de um plano divino traçado há séculos. No livro do Apocalipse, capítulo 12, encontramos uma das imagens mais simbólicas e controversas da Bíblia. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Muitos estudiosos interpretam essa mulher como um símbolo da igreja ou do povo de Israel, mas há também uma corrente teológica, especialmente na tradição católica, que vê nessa figura uma representação glorificada da Virgem Maria. Essa mulher dá à luz um filho que está destinado a governar todas as nações com cetro de ferro, e é imediatamente perseguida por um dragão, símbolo do mal. A mulher é protegida por Deus e levada para um lugar seguro no deserto. A interpretação mariana dessa imagem enriquece a espiritualidade cristã, pois mostra Maria não apenas como a mãe de Jesus histórico, mas também como a mãe da Igreja Universal, associada diretamente à vitória do bem sobre o mal. É um símbolo poderoso de proteção, fé e esperança. Você já parou para pensar quantos anos Maria tinha quando tudo começou? A tradição e os estudos históricos indicam que ela provavelmente tinha entre 12 e 14 anos quando foi prometida em casamento a José. Isso era comum na cultura judaica da época, onde as jovens se casavam logo após a puberdade. A partir daí, Maria viveu os momentos mais intensos da história da fé cristã. O anúncio da gravidez milagrosa, o nascimento do Salvador, a fuga para o Egito e, finalmente, a morte de seu filho na cruz. Embora não haja registros exatos, estima-se que ela tenha vivido entre 50 a 60 anos, falecendo ou sendo assunta ao céu algum tempo depois da ressurreição de Cristo.
Uma vida de silêncio, dor, fé inabalável e presença constante. O que mais impressiona é que, mesmo sendo tão jovem no início, Maria demonstrou uma maturidade espiritual impressionante, sendo descrita nos evangelhos como alguém que guardava tudo em seu coração e aceitava a vontade divina com humildade. A parte mais enigmática da história de Maria é, sem dúvida, o que se convencionou chamar de trânsito, dormição ou assunção. Segundo a tradição, ela não teve uma morte comum. Há relatos antigos que descrevem sua partida como algo pacífico, rodeada por anjos e acompanhada por todos os apóstolos que milagrosamente teriam sido transportados até ela. Depois de entregar seu espírito, Jesus teria vindo pessoalmente buscá-la. 3 dias depois, seu corpo desapareceu, levado aos céus em corpo e alma. Essa é a base da doutrina da Assunção, dogma oficializado pela Igreja Católica em 1950. Já na tradição ortodoxa, esse evento é chamado de dormição, que também envolve a glorificação de Maria após a morte. A ausência de qualquer relíquia ou túmulo confirmado de Maria é apontada por muitos como uma evidência da sua assunção. Afinal, se até hoje existem os restos mortais de tantos santos, mártires e personagens bíblicos, por que não há nenhum vestígio do corpo da mulher mais importante da história cristã? Mais do que desvendar como Maria morreu, o que este vídeo nos convida a fazer é refletir sobre o impacto da sua vida e o que ela representa até hoje. Maria foi uma mulher comum que se tornou extraordinária por sua fé, sua obediência e sua entrega total ao plano divino. Mesmo em silêncio, ela esteve presente em todos os momentos cruciais da história da salvação. Desde a concepção virginal até a crucificação do próprio filho, ela permaneceu firme. E ao final de sua vida, seja por morte ou por glorificação direta, ela foi exaltada como nenhum outro ser humano jamais foi. Sua história nos lembra do poder da fé humilde, da coragem silenciosa e da força que existe em confiar em algo maior do que nós. Agora, me conta aqui nos comentários. Você acredita que Maria morreu ou que foi levada viva aos céus? Quero saber sua opinião. E se esse vídeo te fez refletir, deixa o seu like, compartilha com alguém que ama história e fé e se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente traz temas que unem espiritualidade, curiosidade e conhecimento. Até o próximo vídeo e que a paz esteja com você.